Olá a todos! Hoje é dia de Biologia em Foco e nós vamos falar sobre insetos comestíveis. Por incrível que pareça, existem mais de 2.000 espécies catalogadas no mundo como insetos comestíveis, entre elas lagartas, besouros, formigas, grilo, gafanhoto e assim por diante. No Brasil é muito famosa a farofa de tanajura, que é a farofa feita a partir da rainha da formiga cortadeira na época da revoada. E eu já provei, inclusive tem um sabor adocicado, parece mel e é gostoso. Mas quando se fala em comercialização de insetos comestíveis, existem alguns assuntos que vale a pena a gente discutir. Por exemplo, existem algumas vantagens para quem produz, porque é uma produção rápida, é uma produção mais barata do que uma proteína bovina, por exemplo. Para fazer um comparativo, eu preciso de 2 quilos de alimento para produzir 1 quilo de proteína a partir de insetos. Enquanto que para produzir 1 quilo de proteína bovina, eu preciso de 10 quilos de alimento. E fora isso, tem alguns aspectos ambientais que são muito discutidos, que é a questão da liberação de gases que são impactantes no efeito estufa, como o gás metano, por exemplo, que quando se produz proteína à base de insetos é bem menor do que outras fontes de proteína. Então, sempre esses aspectos são discutidos no meio científico, até para tentar entender a vantagem na produção à base de proteínas de insetos. Existem 2 grandes impasses quando a gente fala nesse assunto, que primeiro é a regulamentação. Hoje nós temos, a nível de mundo, a União Europeia, que aprovou a farinha à base de grilo, e nós temos também a FAO, que aprovou tenébrio e farinha à base de tenébrio, que é a larva do besouro tenébrio, seguro para alimentação humana. Agora, fora isso, nós não temos outras aprovações. Em alguns países não tem nem regulamentação para estar fazendo essa avaliação. No Brasil mesmo, nós não temos nenhum produto à base de inseto ou o próprio inseto regulamentado para consumo humano. Tem sim regulamentado para ração animal, por exemplo, produção de aves, de peixes, nesse caso sim, mas para alimentação humana não. Importante ressaltar também que nós não podemos sair na natureza catando inseto e comendo, por quê? Porque não há ali uma segurança alimentar, ele pode estar contaminado. Quando se fala em produção de insetos comestíveis, tem todo um parâmetro de segurança alimentar envolvido, toda uma higiene, todo um contexto para que esse produto seja seguro. E é essa a preocupação dos setores de regulamentação, o quanto esse alimento é de fato seguro para o consumo humano. E o outro impasse é a aceitação por meio da população, dos consumidores. Porque em alguns países é um pouco mais comum estar se consumindo insetos, mas em outros não. A grande maioria da população tem uma certa fobia, né? Não aceita nem produtos feitos a partir de insetos, nem o próprio inseto. No Brasil existe, por exemplo, a farinha de barata. Você comeria um pão feito com farinha de barata? A grande maioria aqui vai me responder que não. Por quê? Porque é a fobia natural que nós temos de insetos. Por quê? Porque existem os insetos que são benéficos e existem os insetos que são extremamente danosos para a nossa saúde. Isso gera uma fobia e às vezes a gente engloba todos em um mesmo contexto. Então, nesse sentido, há uma grande dificuldade até mesmo em inserir esse tipo de produto no mercado. E você comeria um produto feito de farinha de inseto ou o próprio inseto? Conta para nós, deixe os seus comentários. A todos um grande abraço e até o próximo Biologia em Foco.